Capítulo 123 a 124. O que estamos fazendo aqui? Mei perguntou, observando uma força de 5.000 mercenários e ninjas como navegando lentamente em direção à fronteira do país da Terra através da Baía de Aizu, enquanto ela ao lado de Conan estava na colina mais alta da costa. Você sabe que é um trabalho. Conan afirmou impassivelmente em um tom que claramente deixou Mei ciente de que a mulher reviraria os olhos se ela não usasse sua fria fachada profissional. Mei fez uma careta e cruzou os braços. Você sabe bem que não é isso que estou perguntando. Quero saber por que você me levou e não Ringo. Por que aqui? Por que Iwagakure? Eles tentaram matar você e Rei. Na verdade, deveríamos estar ajudando as forças de Como, fazendo seus caminhos em direção a Iwagakure, claro. Ela resmungou, estreitando os olhos para os navios que se aproximavam. Você está aqui porque Ringo não está pronto, vê. Conan disse, fazendo Mei bufar alegremente. Ah, mal posso esperar para dizer isso na cara da vadia que acena com a espada. Mei exclamou zombeteiramente, interrompendo e irritando Conan. O relacionamento dela com Ringo era realmente muito bom, ao contrário do significado de suas palavras. Eles eram, por falta de um termo melhor, competidores que gostavam de zombar um do outro de vez em quando, mas nunca chegavam à luta física, bem, a não ser alguns spars. Mas o que Conan disse foi a verdade. Ringo ainda não estava pronto para enfrentar um exército. 6 meses de treinamento, mas a mulher precisaria de pelo menos mais um ano para alcançar as proezas de Mei. Mas, eu não falaria tão alto sobre isso. Conan resistiu à vontade de bater em Mei. Como eu estava dizendo antes de você me interromper, Ringo ainda não está pronta, mas ela tem mais experiência. Algumas das quais você claramente ainda não tem se precisar perguntar por que estamos aqui. Isso calou Mei de maneira um tanto feroz e instantânea. Conan continuou apenas quando viu Mei mudar para o modo de ouvir palestras e não quis mais interrompê-la. É tudo uma questão de equilíbrio. Rei está atacando os postos avançados de Iva, deixando Suna passar por suas fronteiras e atacar. Se Como conseguisse atacar também, Iva seria rapidamente derrotado, já que eles têm que manter as forças de Konoha afastadas no País da Grama. Isso, Conan fungou. Não queremos que isso aconteça. Por mais que eu não goste da aldeia por tentar nos matar, devo admitir que sua existência traz certos benefícios. Como? Mei perguntou lentamente sem realmente entender. Se você não consegue inventar nada, então você apenas mostra que não é tão bom em planejar parte de ser um ninja. O poder é bom, o poder é necessário, mas sem uma grande mente capaz de planejar com antecedência e uma previsão razoável, você não irá longe. Conan explicou. Mei apenas assentiu, guardando as palavras em sua mente enquanto pensava sobre o aparente benefício da existência de Iwagakure. Honestamente, ela definitivamente conseguia ver um ou dois, mas sua própria teimosia e desejo de vingança pelo atentado contra a vida de seus 2 mentores estava realmente tornando difícil se convencer sobre a utilidade da existência contínua de Iwagakure. Acho que está na hora. A voz de Conan tirou Mei de sua contemplação, fazendo seus olhos brilharem de excitação. Então, como estamos fazendo isso? Ela perguntou com expectativa, com um sorriso travesso no rosto. Conan virou-se lentamente para Mei com uma sobrancelha levantada divertidamente. Nós? Oh não, Mei. Não estamos fazendo nada. Eu estou. Você apenas vai ficar aqui, manter o quarto, por assim dizer. Afinal, sou eu quem precisa ganhar meu posto SS. Você está aqui mais para aprender mais sobre o combate em grande escala da última vez que você lutou. Desta vez você verá e analisará enquanto me protege se algo inesperado acontecer. O quê? Mas isso não é justo. Mei choramingou apenas para Conan se inclinar para frente e, para grande aborrecimento de Mei, bagunçou o cabelo ruivo da garota mais baixa com um sorriso indulgente. Acostume-se, pirralho. Isso é vida. Ela disse em um tom fingido e triste com um suspiro sonhador no final. Pare com isso, ou eu vou derreter você. Mei rosnou, mas Conan apenas sacudiu o nariz de uma forma brincalhona antes de se virar e pular da colina, voando no ar enquanto a parte inferior de seu corpo se transformava completamente em papel. Mei sabia que ela perdeu a discussão e provavelmente sofrerá durante uma de suas sessões de treinamento por isso também, mas ela estava tão irritada. Conan literalmente a jogou para fora de sua cama quentinha, tirou seu pelúcia Rei, disse para ela se preparar e encontrá-la em 20 minutos. Caramba, ela nem teve tempo de tomar o café da manhã direito antes de se teletransportarem para uma clareira perto de Iwagakure. A mesma Rei e Conan estavam se escondendo enquanto preparavam a pegadinha do macaco Okage, e então Mei foi forçada a fazer a trilha em direção à costa nordeste da Terra do Rock. Não foi a mais agradável de suas manhãs, com certeza. Conan poderia pelo menos deixá-la matar alguma coisa. Conan já estava bem acima da colina quando um pouco à sua frente. Pedaços de papel começaram a pairar antes de sua cor começar a mudar para marrom enquanto ela apoiava seu chakra para endurecê-los o máximo que pudesse. Conan então tirou algo que ela raramente usava em batalha. Seu leque se desdobrou, preparado para chover destruição sobre seus inimigos enquanto o chakra começava a se acumular, antes que Conan se aproximasse brutalmente sem piedade, enviando ventos furiosos na direção das forças de Komogakure enquanto ela desejava que suas fatias de papel endurecidas pela terra voassem em direção a eles.
em sua velocidade mais rápida. Os ninjas como mais experientes conseguiram retirar a parede de água, o jutsu relâmpago capaz de proteger ou qualquer outra técnica que considerassem capaz de parar os projéteis duros e ímpios. Infelizmente para eles, os ventos ferozes que sopraram sobre o oceano devido a Conan não apenas rasgaram as velas, mas também deixaram marcas de cortes desagradáveis por todos os navios, com alguns insetos ocasionais sendo cortados ao meio. A sua função principal era acelerar os projéteis endurecidos e as forças como certamente sentiram isso. Os jutsus defensivos dos ninjas de como foram rasgados pelos projéteis rápidos e duros, crivando buracos nos ninjas, barcos, velas e água. Certamente foi um caos. As pessoas explodiram em sangue, sendo atingidas pelos projéteis. Ossos quebrados, órgãos rompidos, apêndices perdidos. E quando alguém se considerava sortudo o suficiente para sobreviver a tudo isso, a dura verdade mostrava sua cara feia. Os barcos ficaram quase inutilizáveis devido aos buracos que atravessavam o casco e terminavam na água por baixo do navio. Os navios rapidamente começaram a encher de água, afundando. Mei só podia assistir com a boca aberta à exibição limpa da matança em massa que seu mentor acabará de mostrar a ela. Não foi uma batalha vistosa. Nem foi um confronto de coragem e suor. Não. Esta foi uma demonstração de sangue coagulado causada por 2 jutsu que seu mentor poderia executar com bastante facilidade. O objetivo disso era que Conan lançou o jutsu em um bom ângulo, mirando-os para baixo, de modo que a gravidade fizesse um trabalho muito bom e, no momento em que seus projéteis atingiram a frota Kumo, foi como se pequenos meteoritos estivessem chovendo sobre ela. Terminamos aqui. Não há ninguém que possa me desafiar. O cara mais forte de todos é provavelmente um ninja de nível médio A. A voz impassível de Conan mais uma vez tirou Mei de seu devaneio enquanto ela observava os soldados como desajeitados e gritando. Ela nem percebeu quando Conan conseguiu descer do ar e isso certamente a deixou ciente da sempre presente divisão de poder entre Conan e ela. Mas eles ainda estão vivos. Mei apontou para a pequena porcentagem da frota anterior que ainda estava chutando e gritando. Ruidosamente. Claro que são. Conan realmente quebrou sua fachada momentaneamente e revirou os olhos para Mei. Quem espalharia a notícia se não estivessem de fato vivos? Rei certamente faz as mesmas coisas e deixa alguns de seus alvos irem embora completamente bem para espalhar o que aconteceu, a fim de acelerar nossa promoção do livro de bingo de classificação SS. Há também os ninjas de Vagakure escondidos por toda parte, mantendo distância de nós. Até mesmo sua escassa habilidade em detectar a natureza deveria pegá-los, se você realmente se preocupou em verificar, ela disse em tom de censura. Mei ficou vermelha, tentando gaguejar algumas palavras apenas para ficar completamente sem palavras. Eles estão aqui para cobrar minha recompensa se me acharem fraco o suficiente para arriscar depois de minha luta com a frota. Isso é exatamente o que eu queria mostrar a você hoje, Mei. Foi estúpido e muito arriscado. Você não levou em conta que alguém apareceu depois que a batalha acabou para enfrentá-lo novamente. Eu deixei você se banhar em sua glória por tempo suficiente, mas é hora de começar seu aprendizado novamente. Então de agora em diante, você e Ringo estão em treinamento no desafio do exército clone. Mei fez beicinho, mas assentiu um pouco de maneira moderada. Um pouco com medo de ter dezenas de milhares de clones de diferentes variedades lançados contra ela por Rei e Conan. Infelizmente, justo ou não, assim é a vida. Rei Grog abriu os olhos e a primeira visão que o saudou foi a linda bagunça de cabelo loiro espalhando-se por todo o seu peito enquanto a bochecha de Tsunade estava alegremente aconchegada nele enquanto ela segurava sua cintura com seu aperto de aço como se ele era sua tábua de salvação. Sempre desenhava um sorriso em seu rosto quando ele acordava com a visão deslumbrante de Tsunade nua deitada sobre ele. Algo nela gritava felicidade e contentamento nessas situações. Deve ser porque ela era Senju. Sim, com certeza é isso. Rei pensou sarcasticamente, aproveitando o calor do corpo dela pressionando-o o mais forte possível, sem ser desconfortável. A mão de Rei levantou-se lentamente e começou a acariciar suavemente o cabelo de Tsunade, não o suficiente para acordá-la, mas o suficiente para fazê-la derreter-se ainda mais nele. A separação foi muito difícil para Tsunade e Rei, apesar de estarem juntas a maior parte das noites. Quanto mais tempo demorava, mais inquietos eles ficavam. Rei rapidamente presumiu que tinha a ver com o vínculo, mas esse tipo de fraqueza não lhe causou muita preocupação. Ele rapidamente entendeu que fazer Tsunade partir para Konoha foi um dos maiores erros que ele já cometeu. Ele nem precisava que o vínculo lhe dissesse isso inconscientemente. Apenas perder seus abraços calorosos e firmes durante o dia já era motivo suficiente para ele começar a odiar as circunstâncias atuais. Mas Rei era um homem e um ser orgulhoso demais para simplesmente dizer a ela para abandonar Konoha quando ela claramente gostava de trabalhar no hospital. Não importa o quanto ela reclamasse sobre isso, ele simplesmente não conseguia fazer isso. No final, Rei decidiu engolir tudo e esperar até que a guerra terminasse. Depois disso, ele realmente não planejava deixar Tsunade sair do seu lado por mais algumas semanas. Enquanto ele ponderava sobre essas coisas, Rei piscou de repente, encontrando-se olhando para 2 orbes quentes cor de mel olhando diretamente para ele com amor e devoção que o deixaram quase sem fôlego. Mais uma coisa que ele sentiu falta em Tsunade. Embora Conan fosse definitivamente muito amoroso, especialmente em seu tempo sozinho, havia algo feroz e apaixonado em Tsunade que Conan não conseguia igualar. Assim como havia algo calmante e reconfortante em Conan que Tsunade não poderia sonhar em igualar. Manhã. Rei sussurrou e sorriu.
percebendo que seus dedos ainda estavam carinhosamente entrelaçados nos cabelos de Tsunade. Oi, Tsunade quase ronronou, apoiando-se para dar-lhe um beijo matinal apaixonado antes de puxar seu corpo no para cima e sentar-se em sua barriga, mostrando-lhe todo o seu corpo. Escusado será dizer que Rei ficou muito interessado, especialmente porque Tsunade pegou a mão dele e colocou-a em seu seio esquerdo, apertando um pouco enquanto ela o mantinha ali com a mão. Quer fazer algum exercício matinal? Ela perguntou avidamente com olhos deliciosamente estreitados, mordendo sedutoramente o lábio inferior. Rei ficou realmente tentado a dizer sim, ainda mais porque ele podia realmente sentir o quão molhada ela estava, pingando seus sucos em seu estômago. No final, porém, ele suspirou e amaldiçoou mentalmente enquanto balançava a cabeça tristemente. Lembro que você só queria aparecer para nos mostrar o Bingo Book e depois voltar e ainda assim, aqui está você, depois de 5 horas de sexo ininterrupto e muito apaixonado. Não acho que vamos parar hoje se realmente começarmos e você ainda tem algumas funções como chefe do hospital de Konoha. Rei disse com tristeza, fazendo Tsunade franzir a testa e soltar um longo gemido enquanto balançava os quadris petulantemente. Demorou um pouco para ela aceitar a situação, mas com uma expressão incrivelmente irritada, Tsunade cedeu. Tudo bem, mas neste fim de semana você é meu. Ela resmungou, sabendo muito bem que não havia nenhuma maneira no inferno de isso se tornar realidade. Rei, sabendo disso também, apenas deu de ombros. Afinal, tudo voltaria à boa e velha rivalidade entre as 4 garotas vinculadas. Ele só esperava que desta vez fosse uma briga na lama e não um maldito jogo de cartas para decidir qual deles iria passar mais tempo com ele. Ele queria um bom entretenimento, caramba. Eu sempre poderia sugerir isso? Rei cantarolou para si mesmo. Um sorriso muito sugestivo começou a se espalhar em seu rosto apenas para Tsunade lhe dar um olhar estreito e pouco impressionado. Você está pensando em algo que vale muito a pena agora, não é? Ela perguntou em tom seco, fazendo o rei balançar a cabeça vigorosamente. Claro que não. Como eu pude fazer isso? Você sabe, Amy. Sim, ela falou lentamente. E esse é o problema. Eu conheço você. E revirou os olhos. Rei suou com isso, mas Tsunade apenas riu e beijou-o carinhosamente nos lábios. E apesar disso, eu simplesmente não consigo parar de amar você. Ela disse alegremente, afastando-se de sua posição de montar em seu estômago. Ela agora se deitou do lado esquerdo dele, bem na hora em que a porta se abriu e Conan entrou, que marchou calmamente em direção ao lado direito da cama king size. Nem foi necessário um gesto com a mão para que suas roupas se transformassem em papel e fossem absorvidas por seu corpo enquanto ela, agora completamente nua, se deitava ao lado direito de Rei. Bom dia, Rei, Su. Podemos começar. Conan disse com um pequeno sorriso revelador, fazendo com que Tsunade mostrasse a língua para ela antes de retirar o mais novo livro de bingo de seu inventário dimensional. Eu por meio deste informo você, ela começou brincando, a partir de ontem, tanto o Rei de Kiri quanto Conan de Kiri são os mais novos rankers SS no livro de bingo para Suna, Kumo e Iva respectivamente. Destruição em escala apenas de grandes forças. Tsunade resumiu antes de bufar. Merda sangrenta se você me perguntar. Ela estalou a língua. Esses dois eu conheço pessoalmente e são tão inofensivos quanto esquilos. Tão fofinhos também. Sim, todo mundo sabe que os esquilos são um pouco felizes demais. Conan revirou os olhos. Mal também. Rei brincou, e com a mão sob a cintura de Tsunade, ele alcançou sua bunda. Só se você alimentá-los com café. Tsunade exclamou antes de gritar com um aperto inesperado, uma poeira rosa aparecendo em suas bochechas. E todos nós sabemos que você energizou muito o Rei durante a última noite. Conan sorriu para a corada Tsunade. Eu pude ouvir claramente você dizendo, mais rápido, R. Tsunade rapidamente alcançou Conan, cobrindo a boca com as palmas das mãos, mas esquecendo seu estado de nudez enquanto seu peito se apertava na barriga de Rei, proporcionando uma visão muito bonita para Rei. Calha a boca, Conan. Nós dois sabemos quem é o maior gritador de... Mei está na porta. Rei disse, fazendo os olhos de Tsunade se arregalarem de horror enquanto sua cabeça se voltava em direção à porta ainda fechada e trancada. Escusado será dizer que ela rapidamente se virou para Rei, olhando feio e prestes a repreendê-lo quando se viu pressionada contra o peito dele enquanto a língua dele invadia sua boca, sua raiva rapidamente esquecida. Rei se afastou, rindo do sorriso bobo de Tsunade, e gentilmente repreendeu. Agora, sejam bonzinhos vocês dois. Conan, Tsunade precisa voltar para Konoha hoje. Não tente incitá-la a um trio alucinante. Hoje não. Conan ficou levemente subjugado depois de ouvir isso e deu um pequeno aceno de cabeça. Sinto muito. Ela disse antes de dar um beijo rápido na bochecha de Rei e se levantar, caminhando em direção à porta. Nesse caso, vou preparar um café da manhã rápido. Depois daquela luta noturna que Tsunade teve com você ontem, ela naturalmente estará morrendo de fome. Como se fosse uma deixa, o estômago de Tsunade roncou, fazendo-a corar ainda mais ao fazer a única coisa que a tiraria de sua situação atual. Ela se levantou e... Dibs no chuveiro. E assim o membro mais barulhento do Sannin de Konoha saiu correndo da sala com seu proverbial rabo enfiado entre as pernas. Rei se viu sozinho no quarto, ainda deitado na cama, e não pôde deixar de rir e balançar a cabeça com as travessuras deles. Ele pegou o livro de bingo e leu as novas páginas dele e de Conan antes de rir mais um pouco. Agora, eu me pergunto quais são as reações das pessoas importantes a este novo desenvolvimento imprevisto.